Queridos e amados irmãos, graça e paz, que alegria e que privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com você mais uma vez. Irmãos, nós meditaremos nesta noite em Gênesis, capítulo de número 25, do verso 19 ao verso 34. Diz-nos assim a palavra do Senhor: São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, o Senhor, ele é magnífico. O Senhor, ele é poderoso e o Senhor sempre sabe daquilo que ele está fazendo. Certamente todos nós já recebemos em alguma altura ou em algum momento da nossa vida propostas que vinham de encontro a coisas que nós não poderíamos negociar. E diante dessas propostas, alguns de nós perseveraram firmemente e ao passo que outros cederam a propostas que lhes foram muito feitas, ou bem feitas, melhor dizendo. É normal que durante a nossa trajetória e a nossa caminhada, inúmeras propostas se apresentem diante de nós. Cabe a nós discernirmos se as propostas que chegam à mesa são válidas, se valem a pena ou se são propostas de coisas que não está na nossa alçada. A história que nós lemos hoje, ela retrata e fala muito bem acerca disso. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que Deus, ele conhece todas as coisas. Deus jamais erra em seus propósitos. E o Senhor, meus irmãos, ele escolhe abençoar e usar de misericórdia com quem lhe aprouver usar de misericórdia. Isso independe do indivíduo. Deus faz o que bem lhe apraz no seu tempo, com quem quer e da forma que quer. Quando nós olhamos para este texto e pensamos sobre eleição, é muito comum que nós o tomemos como um texto muito propício, como de fato é, para defendermos a doutrina da eleição, porque aqui nós temos um exemplo claro da maneira como Deus escolhe alguém para abençoar em detrimento de outros. Meus irmãos, nós encontramos aqui a exata expressão do que é a eleição. E mais do que isso, nós encontramos aqui a expressão do que é eleição incondicional. Porque o Senhor escolhe um desses meninos que aparece no texto
antes mesmo deles nascerem no ventre da sua mãe, sem que praticasse qualquer tipo de obra, sem que fizesse qualquer tipo de coisa, demonstrando que a escolha pertence a Deus. O Senhor é quem sabe de todas as coisas. Deus escolhe pela sua livre e graça soberana. O Senhor decide abençoar aqueles a quem Ele tem chamado segundo os seus propósitos. Mas mais do que nos revelar acerca da eleição divina, esse texto ele nos revela o coração obstinado de um homem e toda a sua insensatez ante bênçãos recebidas da parte do Senhor. Eu gostaria de convidar você para que juntos nós analisemos este texto nessa noite. Nós temos aqui a descrição de uma família como qualquer outra família. Uma família que surge e certamente possui propósitos como nós possuímos na nossa caminhada. Um homem, uma mulher que sonham em construir um lar, uma casa, uma família e são inibidos em um primeiro momento, porque o texto nos diz que a mulher era estéril. À semelhança de sua sogra, Rebeca também não podia gerar filhos, até que Isaque ora ao Senhor, suplica a sua bênção e então o Senhor lhe concede o direito, o privilégio e a alegria de poder gerar filhos. O Senhor decide abençoá-los com porção dobrada, porque 2 filhos estão no ventre dessa mulher. Bênção em dobro. A gravidez é extremamente conturbada. O texto nos diz que os meninos lutavam no seu ventre. E quando ela vai se queixar para Deus, o Senhor diz para ela: olha, os meninos estão brigando porque há 2 povos no seu ventre. 2 nações surgirão desta gravidez que você está tendo. E eu vou dizer uma coisa: o mais novo, ele servirá ou ele dominará sobre o mais velho. Uma gravidez conturbada, mas Deus expressa a sua graça e a sua escolha a um desses meninos antes mesmo que eles nascessem. Se isso não é eleição de Deus, eu não sei mais o que é. Deus elegeu segundo a sua vontade. 2 povos há no seu ventre. Perceba, meus irmãos, que este texto nos diz que ainda no ventre o Senhor diz que o mais velho servirá ao mais novo. E nós temos aqui uma quebra de protocolo, porque não era isso que acontecia. O curso normal era que o mais velho dominasse sobre o mais novo. Mas não é isso que nós temos aqui. Nós temos a promessa de Deus de que o mais velho será servo do mais novo. Talvez alguém diria: ora, é óbvio que Deus escolheria Jacó, porque ele sabia o que ele iria fazer no futuro e com base naquilo que Esaú faria também, o Senhor prefere a Jacó. Mas esse é um erro, porque se nós incorrermos neste tipo de pensamento, nós cairemos naquele entendimento de graça preveniente, o qual nós, presbiterianos reformados, não defendemos. Nós acreditamos que a eleição de Deus ela é incondicional. Deus não prevê que algumas pessoas iriam crer. O Senhor elege e coloca fé no coração de todos os seus eleitos. Deus escolhe incondicionalmente. Se eu digo que Deus escolhe com base naquilo que Esaú e Jacó iria fazer, eu estou anulando a graça de Deus. Assim a salvação passa a ser por obras e não por graça. E nós sabemos que este não é o caso. Deus salva por meio da graça. Deus derrama o seu favor sobre aqueles a quem Ele deseja manifestar a sua misericórdia. Talvez diante de uma afirmação como essa você diga: como pode o Senhor escolher alguém em detrimento de outro? Por que o Senhor elege uns e não elege outros? Por que o Senhor usa uns para honra e outros para desonra? A resposta que eu tenho para te dizer é: nós não conseguimos sondar o coração de Deus e muito menos entender os mistérios, os propósitos e os motivos pelos quais Ele decidiu escolher aqueles a quem Ele iria salvar. É difícil explicar isso, mas nos apoiamos na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos,
capítulo 9, versículo 20 diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Perceba o que Paulo está dizendo. Deus escolhe quem Ele quer para os propósitos que Ele quer, e isso está na alçada do Senhor. Ele o faz pela sua livre vontade, e não tem como nós discutirmos com o Senhor a respeito dessas coisas. Quem somos nós? Criaturas falidas, barro, pecadores, para questionarmos ao Senhor, o oleiro, sobre o que Ele está fazendo com o barro. O vaso é dele, a matéria-prima é dele, a vida é dele, tudo se resume a ele. Então, sim, ele tem poder, tem autonomia e pode fazer o que lhe apraz. Mas vamos continuar. O texto nos diz que, não obstante ser uma gravidez conturbada, os meninos nascem. Os meninos nascem. Esaú recebe o nome de Esaú porque nasce ruivo, cheio de pelos, e o nome é dado Esaú. Jacó recebe Jacó, este nome, porque ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Na cultura judaica, o nome fazia toda a diferença. Os nomes não eram dados aleatoriamente, não se entrava lá no Google para pesquisar qual o nome mais bonito, qual o nome que está mais em alta. O nome era dado de acordo com as circunstâncias do nascimento ou trazendo à memória algum tipo de situação vivenciada pelos pais e pela família. Então o nome para um judeu tem um significado todo importante. Os meninos nascem e dentro do próprio lar, não obstante ter que conviverem mais tarde com a escolha de Deus, esses meninos precisam lidar com a escolha dos próprios pais, porque o texto que nós lemos nos diz que Isaac ele amava a Esaú, ao passo que Rebeca amava Jacó. Nós temos aqui uma divisão dentro da própria casa. Isaac ama Esaú porque Esaú caça e lhe agrada comer das caças que Esaú traz para casa. E o texto nos diz que Rebeca amava a Jacó. O amor de Isaac é um amor condicionado àquilo que o filho pode produzir, bem diferente do amor de Deus em escolher Jacó incondicionalmente. Então os meninos já vivem este conflito dentro da sua própria casa. E quando nós chegamos no verso de número 29, aí sim nós temos algo extremamente revelador. O texto vai nos dizer no verso 29 que Jacó está em casa e que naquele dia Jacó decidiu fazer uma comida, decidiu se aventurar na cozinha e ele faz um guisado vermelho de lentilhas. Ele faz uma comida que vai agradar o seu irmão. Jacó está em casa cozinhando e o irmão vem cansado do campo, o irmão vem cansado da lida diária, cheio de fome, e esses dois se encontram em casa. Esaú diz: meu irmão, dá-me um pouco desta comida, deixe-me comer do guisado. Jacó diz: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Nós temos aqui neste verso um pedido e uma proposta. O pedido de um homem que está com fome, dizendo: dar-me de comer, e a proposta daquele que fez a comida, dizendo: eu te dou, se você me der aquilo também que eu quero, o direito de primogenitura. As respostas que nós esperaríamos encontrar num texto como esse seria Esaú olhando para Jacó e dizendo: eu não posso vender isso porque não está na minha alçada, não compete a mim vender estas coisas, não está na minha responsabilidade. Mas também precisaríamos ou desejaríamos encontrar um Jacó piedoso, olhando para o irmão cansado, faminto, com fome e dizendo: toma aqui, meu irmão, se alimente da minha comida, se alimente daquilo que eu tenho preparado, satisfaça a sua fome, afinal de contas nós somos irmãos. Mas não é isso que nós encontramos no texto. Nós encontramos um homem disposto a oferecer alguma coisa para receber algo em troca, e nós temos um outro homem disposto a vender algo extremamente importante a preço de banana. O que eu gostaria de chamar a sua atenção então, meus irmãos, é para que nós meditássemos sobre a temática de que existem coisas que são inegociáveis. Não pode-se negociar
aquilo que é inegociável. Jacó negocia o inegociável. Jacó negocia comida, quando na verdade deveria oferecê-la gratuitamente ao seu irmão. Mas Esaú negocia não apenas comida. Esaú negocia algo de maior valor, de grande importância e algo muito essencial na sua vida. Ele negocia aquilo que é inegociável. Olhe para cá. Jacó não podia vender e Esaú não tinha que comprar absolutamente nada. Jacó não deveria vender a comida e Esaú não deveria negociar a sua primogenitura. Ambos negociam aquilo que deveria ser inegociável. Jacó é impaciente e não aguarda o tempo de Deus na sua vida. O Senhor disse que o menor, ele governaria sobre o maior. É bem provável que isso tenha chegado ao ouvido de Jacó. A sua mãe provavelmente o contou. Ele era afobado a despeito de todas as promessas que Deus havia lhe feito. E à semelhança da sua mãe, ele é ávido para querer conquistar aquilo que um dia será seu, mas no tempo de Deus. Porque nós vemos isso também na sua mãe. Rebeca é extremamente afoita, quando um pouco mais para frente a narrativa nos diz que ela ajuda Jacó a enganar o próprio marido. Então Jacó, ele é ávido, ele é impaciente, ele é alguém que tem tudo para receber algo de Deus, mas não sabe aguardar o tempo de Deus. Ao passo que Esaú não poderia cogitar de forma alguma vender algo tão importante. Talvez você diga o seguinte: Deus já não tinha escolhido Jacó? Então nada está fazendo além de antecipar aquilo que Deus havia prescrito quando eles ainda eram crianças no ventre. E a resposta que eu te digo é sim e não. De fato, Deus havia escolhido. De fato, Jacó dominaria e seria cabeça, seria líder sobre o seu irmão. Mas não, porque estes não são os meios e os métodos escolhidos pelo Senhor. Não deveria ser assim. Ele não deveria se portar dessa maneira, porque Deus, ao seu tempo, do seu jeito e do seu modo, faria cumprir a sua promessa sem a ajuda de homens cujo coração pecaminoso fazem com que eles olhem apenas para si, se esquecendo de que Deus tem domínio sobre todas as coisas. Quando Esaú negocia o inegociável, quando ele negocia a primogenitura, 3 coisas estavam em jogo: porção dobrada da herança do seu pai, liderança ou cabeça da sua família e condução da adoração, do culto a Deus e do serviço religioso, representando toda a sua casa. Então, Esaú não faz questão dessas coisas quando a fome bate à sua porta. Esaú diz: eu estou a ponto de morrer. E a pergunta que eu faço é: que fome é essa que Esaú tem a ponto de trocar algo tão relevante, tão importante, tão essencial, por um prato de lentilhas? Por um prato de lentilhas. Meus irmãos, muitas vezes nós também agimos dessa forma. Nós trocamos aquilo que é essencial, aquilo que é vital, por algo que é passageiro, momentâneo e insignificante em certa medida. Esaú não estava há dias sem comer, ou talvez estivesse 1, 2 dias, enfim, ele estava caçando, mas ele poderia esperar mais um pouco. A sua fome não justifica a sua atitude. A sua fome não justificaria a sua atitude. Se Jacó é ávido para resolver a sua questão, para tomar posse do que é seu, Esaú é como seu pai Isaque. Esaú é facilmente atraído pelo estômago. Se Isaque ama Esaú por causa da comida, não ama com o coração, mas sim com o estômago, Esaú é o exemplo daquilo que o seu pai é. Para ele, o mais importante é aquilo que o seu estômago deseja, que a sua fome deseja, que a sua vontade de saciar-se está em primeiro lugar. Meus irmãos, Esaú está dizendo: eu não quero nada de primogenitura, eu preciso comer, eu preciso matar a minha fome.
Não importa o futuro, eu quero hoje. Não importa a necessidade que virá, eu quero e eu penso no aqui e agora e ponto final. Ele então vende o seu direito de primogenitura. O verso 34 termina dizendo o seguinte, a parte B do versículo: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, negociando o inegociável, vendendo aquilo que não se poderia vender. Meus irmãos, é triste olharmos para essa história, mesmo sabendo que Deus conduz todas as coisas, e entender que caráter, e entender que desejos, e entender que vontades, elas podem muitas vezes arruinar propósitos, podem arruinar de certa forma, em certa medida, né? Embora nenhuma atitude humana possa frustrar os projetos de Deus, mas é triste olharmos para homens que deveriam ter atitudes diferentes, mas quando estão diante de algo que eles desejam muito, eles acabam se esquecendo do mais importante. Deus conduziria a história certamente. Deus faria com que Abraão, Deus faria com que Isaac, melhor dizendo, abençoasse a Jacó no tempo de Deus. O Senhor conduziria a história, mas isso não justifica nem o ato de Jacó querer negociar a comida, nem o fato de Esaú negociar a sua primogenitura. Eles deveriam ser fiéis, obedientes e guardar aquilo que o Senhor lhe estava guardando para cada um deles. Meus irmãos, eu tenho plena consciência de que o foco dessa passagem é asseverar a bondade de Deus para com o seu povo, é mostrar que o povo eleito do Senhor, né, essa nação do Senhor, a nação de Deus, ela sempre será triunfante, não porque os homens que compõem essa nação podem fazer alguma coisa. O Israel de Deus sempre vencerá e sempre chegará aos locais que Deus designou para ele, não porque são bons, não porque são fortes, não porque terão que negociar, mas porque Deus os conduzirá. Quando Deus diz para Rebeca que 2 nações sairá do seu ventre, certamente quando os israelitas ouvem essa palavra, porque Moisés escreve para eles, e atrelado ao nome de Esaú, o nome Edom, a memória deles retrocedem certamente àquilo que o Senhor estava querendo dizer. Deus estava querendo dizer que a nação dele, o povo dele, chegaria aonde ele deseja que eles chegassem, pela sua soberania e pela sua graça. Mas que essa nação de Deus encontraria inimigos no meio do caminho. Edom é inimigo do povo de Deus. Lá em Números, capítulo 20, do verso 14 ao verso 21, nós encontramos a passagem em que Moisés pede ao rei de Edom que ele lhe dê passagem para o povo de Israel pelos seus territórios. E o texto nos diz que os edomitas simplesmente viram as costas para Israel e não os deixa adentrar o seu território quando o povo de Deus está saindo do Egito. Ainda assim, independentemente da ajuda de Edom ou não, Deus está conduzindo o seu povo e Deus conduzirá todos os seus projetos. Mais tarde, Davi vai subjugar Edom. Lá em 2 Samuel, capítulo 8, do verso 13 ao verso 14, nós encontramos isso. Mas novamente, anos mais tarde, a nação de Edom vai se reerguer, vai se juntar aos babilônios, e lá estão eles, quando a nação de Judá ela é expulsa e deportada para o cativeiro babilônico. O que o Senhor está querendo deixar claro é que há uma tensão entre aqueles que são de Deus e aqueles a quem o Senhor designou para serem inimigos da aliança. Há uma enorme tensão na caminhada de um escolhido do Senhor. Sempre haverá tensão, sempre haverá riscos, sempre haverá propostas. As 2 nações que saem de Rebeca, os eleitos e Edom, são povos que estarão em constante conflito, porque não caminham na mesma direção, porque não caminham nos mesmos propósitos e porque não foram escolhidos para as mesmas coisas. Mas é possível então olharmos para este texto e entendermos que o Senhor sempre conduzirá todas as coisas, assim como Ele tem conduzido a sua igreja.
não diferente de Jacó e Esaú, não diferente da nação de Israel e os povos inimigos, especialmente Edom aqui neste texto, não diferente de Cristo e seus algozes, os inimigos dele. A igreja precisa lidar com esses conflitos. Nós somos o Jacó de Deus, herdeiros da promessa, eleitos pelo Senhor, que precisamos lidar diariamente com o Esaú à nossa porta. E nós não podemos negociar aquilo que não está ao nosso alcance. Essa luta continua e os eleitos de Deus certamente continuam sendo sustentados por Deus e não precisam comprar absolutamente nada. Olhe para cá, meu querido e minha amada irmã. Nós fomos eleitos na eternidade. O Senhor nos chamou e já decretou as suas palavras ao nosso respeito. Nós não precisamos comprar absolutamente nada. Nós não precisamos agradar aos Esaús da vida, achando que está na mão dele ou nas mãos deles aquilo que nós precisamos. O Senhor já nos tem entregado. Nós somos eleitos por Deus, separados por Deus, e nós não precisamos negociar aquilo que é inegociável, porque a nossa eleição não pode ser comprada, a nossa salvação não pode ser negociada, a nossa justificação não pode ser barganhada. Nós não precisamos negociar absolutamente nada. E aparecerão muitos Esaús na nossa caminhada. Nós muitas vezes olharemos e acharemos que está na mão deles aquilo que nós mais precisamos e que o Senhor deu ao nosso, ou que o Senhor disse ao nosso respeito. Meus irmãos, quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de eleição, quando nós falamos da graça de Deus, nós somos tendenciosos a pensar que precisamos fazer alguma coisa. E quando nós imaginamos e paramos para refletir na doutrina bíblica de que em matéria de salvação, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Em matéria de eleição, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Em matéria de justificação, nós não precisamos fazer absolutamente nada. A nossa cabeça entra meio que em parafuso. E a semelhança de Jacó, mesmo sabendo que temos direito a todas essas bênçãos e que no tempo do Senhor Ele chamará a si aqueles que são seus, nós somos tendenciosos a querer negociar, comprar e de alguma forma adquirir pelo nosso próprio mérito e pela nossa própria força. É isso que Jacó faz. Ele tenta adquirir aquilo que já era seu, decretado por Deus, por meio de méritos, por meio da própria força. Nós fazemos os nossos guisados, as nossas propostas, e nós tentamos muitas vezes agradar e tentamos muitas vezes comprar aquilo que não pode ser negociado, porque não está no nosso controle. Meus irmãos, no seu tempo, do seu jeito e da sua forma, Deus decretará, ou melhor dizendo, já está decretado, Deus fará cumprir a sua promessa sobre a vida daqueles a quem Ele tem escolhido. Deus fará cumprir a sua promessa sobre Jacó, sobre o Israel de Deus, sobre os eleitos na face da terra, sem depender que eles negociem com qualquer tipo de Esaú que apareça no nosso caminho. Não negocie o negociável, não tente comprar aquilo que chegou até nós através da graça bendita, soberana e graciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus esteja sobre a sua vida. Meus irmãos, agora tomando o exemplo negativo de Esaú para nossa advertência, uma vez tendo recebido a promessa de Deus, uma vez tendo recebido a graça de Deus, não negociemos essas coisas. Façamos como Nabote, quando o rei tentou comprar a sua vinha e ele defendeu a sua vinha com a própria vida, mas não negociou a sua herança. Que fome é essa que nós temos ao ponto de desprezarmos aquilo que Deus fez por nós? Em troco de pratos, de guisados, de bandejas que são colocadas diante de nós. Cristo é o nosso maior exemplo. Esteve jejuando no deserto durante muitos dias. E mesmo estando depois de muitos dias jejuando,
tendo Satanás aparecido diante dele, lhe oferecendo um prato de guisado, lhe oferecendo uma bandeja, ele diz: me importa fazer a vontade de Deus. Cristo não cedeu, Nabote não cedeu, eu e você não precisamos ceder. Nós já temos posse da promessa e nós não podemos negociá-la por causa de coisas momentâneas. O desejo do que eu tenho agora não pode substituir a minha necessidade futura. As minhas sedes e as minhas vontades precisam ser dominadas para que a bênção do Senhor esteja continuamente sobre a nossa vida. Não desprezemos o que Deus tem nos dado. Ele nos tem feito filho seu, herança sua, Israel de Deus, eleitos segundo a sua misericórdia. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que essa palavra fale poderosamente ao seu coração. Um bom domingo, que a paz do Senhor repouse sobre todos nós. Amém. Forte abraço, fique com Deus.